Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, estamos chegando por aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos convidar você para participar conosco da nossa lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Nós vamos estar nesta oportunidade aprendendo essa lição de número 12, é uma lição muito especial para todos nós, porque trata de algo extraordinário que é a família. Família que é a célula máter da sociedade e que é também o projeto de Deus nessa terra. Eu quero dar o bem-vindo a todos vocês. Nós queremos agora partir para a nossa lição de número 12, 21 de junho de 2020. Já está indo aí os 6 primeiros meses do ano. Como este ano está passando rápido, né? Parece que não há uma percepção assim nas pessoas, mas essa é uma realidade. Isso demonstra que os tempos estão sendo abreviados. Nossa atividade grande durante o dia, passa o dia que você nem percebe. Isso demonstra que Cristo breve vem buscar sua igreja. A conduta do crente em relação à família, o nosso texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá sua mulher. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, intersexual e indissolúvel. Heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica, ela está hoje em Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 33 e capítulo 6, versículo de 1 a 4, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. E versículo 31, por isso deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também, vós cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, de 1 a 4 diz: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Estas são as leituras bíblicas para a fundamentação da nossa lição desta manhã, que vai estar tratando aí sobre a conduta do crente em relação à família. Meus queridos irmãos, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, se faz necessário fazer algumas considerações. Primeiro, a família, ela é um projeto de Deus, é uma instituição divina. Quem a instituiu foi Deus. E nesses dias em que ela tem sofrido tantos preconceitos, tantas formulações, até ideologias que querem destruir a própria família, Deus está reafirmando na sua palavra que o seu projeto, a sua instituição continua firme. E é pela família que Deus tem abençoado a raça humana.
A nossa introdução na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico. O que é monogâmico? Um homem e uma mulher. Não pode ser dois homens e uma mulher, e não pode ser duas mulheres e um homem. É monogâmico. Deus, quando criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Também é um matrimônio heterossexual. Por exemplo, não há o masculino não tem como ele praticar o sexo da forma feminina, e nem o sexo feminino tem condições de praticar o sexo da forma masculina. Então, heterossexual, quem é homem, quem é mulher, macho e fêmea os criou, diz a palavra do Senhor. E o matrimônio também é indissolúvel. Uma vez casado, casados para sempre, até que a morte os separe. Nessa indissolubilidade do matrimônio, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, quando é que pode acabar um matrimônio? Quando morre um integrante deste matrimônio, o homem ou a mulher. Aí então, o matrimônio se dissolve. Ou quando há infidelidade. É a única possibilidade em vida que Jesus apresenta para que o matrimônio seja dissolvido. Quando haja a infidelidade de uma das partes. Por exemplo, se de repente o homem foi infiel, a mulher tem todo o direito de terminar o matrimônio. Ou a mulher for infiel, o homem tem todo o direito de terminar o matrimônio. O que foi infiel, a ele é vedada a possibilidade de voltar a contrair um novo matrimônio. Então, tome muito cuidado com aquilo que você está fazendo. Se você foi infiel e aconteceu um divórcio no seu matrimônio, você está proibido biblicamente de contrair um novo matrimônio. Aí você diz, e quantas pessoas que fazem isso, deixando o seu esposo ou a sua esposa e contrai outro matrimônio? Claro, quando eles apresentaram essa mesma questão para Jesus, no capítulo, se eu não estou equivocado, 19 de Mateus, os fariseus perguntam, e por que o Moisés ordenou que desse carta de divórcio? Aí Jesus disse, pela dureza do vosso coração. Então, por exemplo, se a pessoa cometeu um ato de infidelidade, deixou esse primeiro matrimônio e casou novamente, é uma dureza do seu coração, e ele vai responder isso diante de Deus. Se você deixou o seu matrimônio por qualquer coisa banal ou qualquer coisa, indiferença de gêneros, como de gênio, como diz as pessoas, e você contraiu um novo matrimônio, você também vai ter que responder isso diante de Deus, porque o Senhor lhe chamará para responder isso, ok? Então o casamento é indissolúvel, ele só se dissolve com a morte de um dos integrantes do matrimônio ou com a infidelidade de um dos integrantes do matrimônio. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Inclusive, até os discípulos disseram, se é esta condições relacionadas à sua esposa, é bom que o homem não case. Claro, é bom que não case. Então, se você não tem pensamento de levar o seu matrimônio até o fim, então é bom que você não case. Nós estamos vivendo numa sociedade que está relativizando o matrimônio. Eles estão colocando o matrimônio a uma coisa tão banal, a uma coisa tão sem sentido, e lamentavelmente muitos cristãos, portadores da palavra de Deus, estão tomando essas mesmas atitudes. Eu quero te informar, eu como pastor de igreja, como servo de Deus, como líder espiritual de um povo, quero te informar que tudo aquilo que você fizer para dissolver o seu matrimônio, que não seja legalizado por este livro, você está incorrendo em um erro e você terá que responder diante de Deus. E esta é a primícia da palavra do Senhor nosso Deus. Cuidado! E você que tem luz da Bíblia deve entender que Deus te chamará a juízo nesta situação. A conduta do crente como marido. Então, os integrantes da família, marido, mulher, marido, homem, mulher e filhos, ou pai, mãe e filhos, cada um deles tem
uma função, um papel a ser desenvolvido dentro do matrimônio. Por exemplo, os direitos são iguais, as personalidades são diferentes, a anatomia corporal, tanto do homem como da mulher, também são diferentes, os papéis são diferentes, mas os direitos são iguais. Cada um tem uma missão a resolver, a realizar dentro do matrimônio. Começamos pelo marido crente. Não se esqueça que esse tema é para os maridos crentes. Os descrentes, eles também devem subordinar ao que diz a Bíblia Sagrada. Porém, para os maridos crentes, por eles terem uma luz maior, eles também terão um julgamento maior, se incorrer em alguns erros. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Primeira coisa que deve ficar bem clara para você homem, você é o responsável pelo seu lar. Deus te colocou como cabeça dentro do seu lar. Você é o governante dentro deste lar. De você se requer um posicionamento de líder, de uma liderança pautada no amor, ok? Na Bíblia, a ordem de autoridade observada tem o seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, na hierarquia de Deus, vem em cima, Cristo vem o homem e vem a mulher. Isso são posições de liderança. Isso sempre baseado no amor. Como disse 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Capítulo 5, versículo 23 de Efésios, que diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Como deve ser feita essa liderança? É pautada no amor e no desejo do bem-estar da família, da esposa com os filhos, se assim os tiverem. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está funcionando no amor e no respeito mútuo. Olha, meu querido irmão, como eu vinha dizendo, há muitas ideologias que se levantaram trazendo um posicionamento em que venha relativizar o matrimônio, ou então venha pisar palavras sobre o matrimônio, dizendo que a mulher está num estado de escrava dentro do matrimônio. E não é por aí. Não existe nenhum sexo privilegiado dentro do matrimônio, porque todos eles são iguais diante de Deus e todos eles, ainda que tenham papéis diferentes, vivem dentro de uma sociedade chamada matrimônio. Então, cada um desempenhando o seu papel, cada um fazendo a sua parte, eles chegarão a dar o sentido normal, natural, do amor que Deus tem para com a família. Então não existe este pensamento neomarxista, né? Karl Marx é o idealizador do comunismo, e ele apresenta um posicionamento para esse movimento feminista. Não é movimento feminino, é movimento feminista, que diz que a mulher é escrava dentro do lar, e não é isso que a Bíblia apresenta. O amor como elemento primordial. A conduta do crente como marido, ele deve entender que o amor é como o elemento primordial dentro do matrimônio. Aliás, um matrimônio sem amor
é um sofrimento para ambas as partes, tanto para o homem como para a mulher e os filhos. O amor é o que faz com que o matrimônio persista. E qual é a conduta do crente, do marido, como marido, qual é a conduta dele? Jesus disse que o marido deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, qual foi o amor que Jesus devotou e devota para com a igreja? É esse tipo de amor que Deus, em Cristo Jesus, está pedindo que você devote para com a sua esposa, para com a sua família. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, como diz Efésios 5:25. Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Qual foi o amor que Cristo devotou pela igreja? Um amor incondicional. Um amor ao ponto de sacrificar-se a si mesmo para o bem-estar da igreja. Quando Paulo usa aqui a expressão de amor, ele não faz alusão ao amor eros, que é aquela paixão sexual do homem pela mulher. Também ele usa o término ágapo, que é o amor de Deus, o amor incondicional, o amar ainda que não espere ser correspondido. Também ele não usa o amor filéu, que é aquele amor de simpatia, aquele amor de irmãos, por mais que o marido precisa ter alta consideração para com a mulher, por mais que o marido deve ter afinidades com a mulher, por mais que o marido deve ter para com a sua esposa a maior dedicação, colocando ela sempre num patamar de igualdade ou até acima de si mesmo. Este deve ser o papel do marido crente dentro do seu lar. Ele deve devotar a sua mulher, não somente aquele amor eros, da atração física, não somente aquele amor filéu, da simpatia, do amor, da consideração, do respeito, da dignidade, mas ele deve muito mais dedicar a ela o amor ágape, que é o amor de Deus, aquele amor que está disposto a amar, ainda que não seja correspondido dentro do casamento, ok? Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O homem deve amar a sua esposa. Você, como marido, tem por obrigação, é mandamento, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O cuidado do marido à esposa. As Escrituras enfatizam que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. É o que diz o versículo 29 do capítulo 5. Paulo dizendo: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, amar a esposa é como amar a si mesmo. Toda pessoa de mente saudável, ele cuida de si. Então, esse cuidado que você tem para com você, você deve devotar também para com a sua esposa. O importante é que a sua esposa esteja tão bem quanto você, ou mais ainda. Esta é uma obrigação marital que eu e você, como maridos, devemos lutar pela nossa esposa, batalhar por ela, gastar as nossas vidas por ela, como forma do nosso amor. Sabe o que faz você se levantar a cada manhã e partir para o trabalho, luta do trabalho, do dia a dia? É porque você ama esta mulher que está dentro da sua casa. E aí você faz tudo o que está ao seu alcance e muitas vezes até sacrifica para que ela esteja bem, porque ela estando bem, você está cumprindo
o mandamento de Cristo, que é: amai a vossa mulher. A vossa mulher, porque tem alguns homens, alguns maridos, que em vez de amar a vossa mulher, estão amando outra mulher que não é a sua. E aí você está cometendo um grande pecado. Então, as palavras de carinho você deve endereçar à sua esposa, e não à esposa de outro. Use as palavras de carinho, as palavras de amor, as palavras de consideração. Use o seu esforço, o seu labor, o seu sacrifício para manter esta mulher que você um dia contraiu o matrimônio, e seja fiel a ela. Por favor, seja fiel a ela de todo o seu coração. Trabalhe e batalhe por ela cada dia, cada momento. Aí você diz: mas pastor, a minha esposa, o tempo passou e ela já não é mais aquela bela jovem que eu conheci. Claro, meu filho, você tem que entender o seguinte: o tempo passa para todos. Nós homens temos um pensamento dentro de nós que nunca envelhecemos. Dê uma olhadinha no espelho para você ver. Olha para mim. Eu, quando jovem, quando casei, eu não tinha essas falhas no cabelo, não tinha essas rugas na cara. O tempo passou. Assim é também para sua esposa. Agora, uma esposa verdadeira custa caro. A sua esposa tem que ser especial. Você tem que investir nela. Você tem que investir na sua esposa. É o seu investimento que vai manter ela sempre atual, sempre a mulher dos seus sonhos. Uma coisa que muitas vezes eu fico até meio revoltado por dentro, porque muitas vezes tem irmãos crentes que a esposa pede um par de sapato ou sandália, ele diz: eu não tenho dinheiro, mas os pneus do carro dele sempre ele tem que trocar. O carro deu um problema, ele sempre leva para consertar. Ele sempre está lavando, limpando, cuidando, encerando o carro ou objetos dessa natureza. Mas a esposa, se precisa de uma roupa, se precisa de um calçado, se precisa de fazer um tratamento dentário, se precisa fazer aí uma ajeitada no cabelo, essas coisas que mulheres sempre fazem, ele não tem dinheiro para fazer isso. E aí a esposa sempre é essa esposa maltratada. Aí você diz: poxa, minha velha, você está tão maltratada, é porque você não investiu. Invista nela, que você vai ver que ela é a linda mulher que você um dia casou para viver até que a morte os separe. Considere a sua esposa. Marido, amai a vossa esposa. Louvado seja o Senhor para sempre. A conduta da crente como esposa. Agora você, minha irmã, qual é o seu papel? Qual é a sua conduta? De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Não se esqueça que o marido é comparado a Cristo e a mulher é comparada à igreja de Cristo. Então, assim como o marido ama a Cristo, a igreja ama a Cristo também. Assim como Cristo ama a igreja ama a Cristo. E assim como o marido ama a esposa também deve amar o seu esposo. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Como diz o versículo de número 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. O mesmo posicionamento de submissão que a igreja tem a Cristo, assim deve ter a esposa para com o esposo. Esta submissão. Agora, essa submissão não é escravatura, é uma submissão temerosa a Deus, subordinada e cheia de amor. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, o marido vai amar a esposa, e a esposa, por se sentir amada, ela vai se submeter ao marido.
Quem não gosta de ficar junto daquela pessoa que lhe ama? Todos gostam. Assim como Cristo ama a igreja gosta de estar na presença de Cristo. A igreja adora a Cristo e a igreja submete a Cristo, a sua vontade. Porque sabe que a vontade de Cristo é a melhor, porque é uma vontade lavada, empapada no amor. Assim deve ser a submissão da esposa para com o seu marido. Por isso nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível do relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Quando não há esta submissão, por exemplo, minha irmã, você não é uma competidora do seu marido. Não. Você é uma adjutora idônea. Alguns matrimônios se destroem, se acabam, porque os papéis começam a tomar posicionamentos invertidos. E aí abre-se uma lacuna de competição. A mulher compete com o marido compete com a mulher. E não é por aí. Um matrimônio, para funcionar, primeiro ele tem que ter amor. Segundo, ele precisa ter aquela harmonia necessária, um complementando o outro, dentro do amor. Se, para que eu esteja bem, a minha esposa tem que estar bem. Para que a minha esposa esteja bem, eu preciso estar bem. Entendeu? É amor devotado à esposa e amor da esposa devotado ao marido. Assim é que funcionará um matrimônio cristão. E assim deve ser esta submissão da mulher para com o seu marido. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente muitas mulheres pensam que eu tenho que ter. Não, uma mulher sábia, como diz o provérbio, ela edifica a sua casa. Como é que ela edifica a sua casa? Ela vive dentro do orçamento do marido. Se o orçamento é escasso, ela deve se submeter àquele orçamento. Hoje, nos dias modernos, algumas irmãs saem dos seus lares para ter um trabalho fora. Ela agrega uma tarefa sobre si. Não é fácil ser uma dona do lar. Não é fácil. Não é fácil cuidar de um lar, cuidar da família. Não é fácil ser mãe. Se tem um filho, é uma mãe, mas se tem dois, tem que se desdobrar e ser duas mães. E tem algumas famílias que tem 3, 4, 5 e até 10 filhos. Então, você, mulher, muitas vezes tem que se desdobrar em 10 mães para atender a todos. E ainda algumas agregaram um trabalho fora para ajudar no orçamento da família. Então ela chega cansada, estressada e assim por diante. Mas em prioridade na sua vida, você, irmã casada, a prioridade na sua vida, depois de Deus, é o teu marido, é a tua família. Nada substitui o teu marido. Sabe por que o seu lar não está funcionando? Porque o seu marido está competindo com o seu emprego. Você está dando mais atenção ao seu emprego do que ao seu marido. Você está dando mais atenção aos seus amigos do que ao seu marido. Nos dias da internet, algumas esposas estão dando mais atenção ao celular, ao grupo do WhatsApp, ao Facebook, do que ao seu próprio marido. Quantos casais que estão indo dormir, ou o marido está com o celular de um lado e a mulher do outro, e assim desliga os celulares, cada um vira para um lado e vão dormir. Não há uma palavra de carinho, não há uma interação de conversação entre os dois. Ele se preocupa somente com as redes sociais. E o WhatsApp tem sido um perigo terrível para os matrimônios. Tem destruído milhares de matrimônios. Aqueles matrimônios que não andam bem ajustados dentro dos princípios bíblicos, o inimigo prepara um laço e as pessoas estão caindo. Mas você, minha irmã cristã, você tem a responsabilidade de manter o seu matrimônio também em atitude de submissão ao seu marido. Volte a amar este homem que na juventude você conheceu. Volte a dedicar tempo para ele, a conversar com ele. Se há alguma coisa que está interferindo no seu relacionamento com o seu esposo, resolva isso.
Resolva de uma vez por todas. A pior coisa é arrastar problemas que perduram há anos. Semanas atrás, alguém que estava no matrimônio há 40 anos, arrastando problemas e problemas há 40 anos, e o matrimônio chegou ao final, um foi para um lado, um foi para o outro, e querem que as pessoas resolvam estes problemas. Como que vamos resolver um problema que está arrastando há 40 anos? E muitas vezes nós mesmos, que estamos dentro do matrimônio, criamos o problema, criamos a dificuldade e queremos que os outros resolvam. A gente vai procurar um conselheiro familiar ou um pastor e sentamos no gabinete pastoral, o pastor lê a Bíblia, lhe explica, lhe fala, lhe diz, lhe aponta os caminhos, escuta os dois, eles saem dali do gabinete naquela certeza, bom, agora vamos resolver. Chega em casa, começa tudo de novo e acha que os líderes espirituais são os responsáveis o responsável pelo seu matrimônio é você, meu irmão, é você, minha irmã. Quem tem responsabilidade de fazer o teu matrimônio dar certo é você. Foi você que disse sim, foi você que aceitou este homem, foi você que aceitou esta mulher, foi você que disse sim no altar. Você não... Tem muitos matrimônios que até os pais algum dia chegou e disse, olha, filho, essa moça, ela não encaixa com você, ou filha, esse rapaz não encaixa com você, e você até achou ruim. Não, na minha vida mando eu não ouviu o conselho dos seus pais, você decidiu por você. Assim como você decidiu casar, você tem que decidir viver. E se não der certo, a responsabilidade é sua. Pare de jogar os seus fracassos como mulher, como esposa cristã, como marido e como esposo cristão, sobre a vida dos demais. Resolva os seus problemas, voltem a amar, voltem a viver em harmonia. E a mulher, não esqueça de desenvolver o seu papel, que é de suma importância, de submissão ao seu marido. Submeta. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posições secundárias e era parte da propriedade de um homem. Olha, o ideal de Deus é que o homem e a mulher são iguais. Cada um tem papéis diferentes, cada um tem projetos diferentes, porém as culturas, elas foram ditando algumas regras, e dentre elas a judaica, que defendia, eram portadores do oráculos de Deus, eles defendiam que a mulher tinha uma posição secundária. Algumas outras culturas, por exemplo, a cultura grega dizia que a mulher era uma escrava. E cada cultura foi desenvolvendo os seus pensamentos do homem em relação à mulher. E quiseram a todo custo colocar a mulher em um patamar de inferioridade ao homem. E não é isto. Os papéis são diferentes. As responsabilidades e privilégios são iguais aos dois. Quando Deus criou o mundo, Ele ordenou ao homem que dominasse sobre todas as coisas, com exceção, domínio sobre a mulher. Deus não ordenou um domínio sobre a mulher. Deus ordenou que o homem a considerasse como a sua adjutora idônea, porque do homem foste tomado. Esta é a posição da mulher. Agora, as culturas vieram detratando, levando a mulher a um posicionamento secundário, porém o cristianismo, ao chegar ao entendimento, Cristo, ele veio e restaurou a posição da mulher no seu plano original, desde o princípio, quando Deus estabeleceu as coisas, dando à mulher os mesmos direitos e os mesmos privilégios ao homem, porque a cultura foi distanciando dos princípios de Deus. Jesus veio a ajustar, o cristianismo veio trazer a mulher ao seu papel, à sua função, aos seus privilégios, suas responsabilidades dentro do próprio matrimônio. Louvado seja o Senhor. Jesus quebrou um paradigma ao conversar com uma mulher ali no tanque de Jacó, no poço de Jacó, a samaritana.
Os seus discípulos tinham ido comprar comida e quando voltaram, se assustaram ver Jesus falando com uma mulher. E Jesus estava demonstrando que as mulheres têm os mesmos direitos, as mesmas responsabilidades e os mesmos privilégios dos homens. Tanto é que a primeira testemunha da ressurreição de Cristo foi uma mulher, Maria Madalena. Ela viu Jesus ressuscitado, primeiro do que Pedro, primeiro do que João, primeiro do que Tiago, esses homens que desempenharam um ministério poderoso depois da ressurreição, mas foi a uma mulher dado a ela a comissão de entregar a boas novas de grande valia para todos nós, que Jesus Cristo havia ressuscitado. Assim como a mulher causou uma grande tristeza dando a notícia ao seu esposo, Adão, que havia comido do fruto, outra mulher deu uma grande alegria, dizendo: ele ressuscitou, ele está vivo. Então Jesus restaurou o posicionamento das mulheres, ainda que as culturas, ainda que nações desenvolveram isso, mas Jesus está dizendo a você, minha irmã, o seu posicionamento não desceu 1 milímetro abaixo daquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. A sua responsabilidade também não se tornou vaga diante da sua responsabilidade para com Deus. E os seus privilégios são iguais desde a criação. A reverência devida ao marido. Que reverência é essa? O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, como diz Efésios 5:25. Este amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima, em respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Então essa reverência devida ao marido, olha, meu irmão, a mulher fala bem do seu marido às suas amigas. Ela tem um prazer de colocar a autoestima do marido bem acima. Muitas vezes o marido chega, foi despedido do trabalho, cabeça baixa, e ali está ela, pergunta o que aconteceu, muitas vezes ele não quer falar, outras vezes ele triste fala, ela diz: fica tranquilo, essa porta fechou, mas Deus vai abrir outra. É porque Deus tem algo maior, é porque Deus tem algo extraordinário. A mulher sempre tem uma palavra de apoio. Pode ser que ninguém venha apoiar você, homem, marido, mas a sua esposa te apoia. E quando todos forem embora e darem as costas a você, sabe quem vai ficar contigo? A sua esposa, a sua família. Quantos maridos abandonaram as suas esposas? Conheço uma história verídica de um marido que abandonou a esposa por uma jovem de 27, 28 anos. A esposa já estava com 40 e alguma coisa. Ele abandonou a esposa e foi embora. E passou a viver com essa jovem uns 5 anos. E então ele descobriu que estava com câncer. A jovem foi a primeira que juntou as suas coisas e foram embora. E sabe quem cuidou dele até o último dia da vida? Foi aquela que ele abandonou. Ele voltou, ela aceitou, cuidou dele, ele faleceu, ela esteve presente, chorou ali na hora do velório. Por quê? Demonstrando que o amava. Demonstrando que o amava. A uma a outra, olha, minha irmã, não menospreze o seu marido. Não use palavras pejorativas contra ele. Não fique comparando ele com A e com B. Ele não é o Giannichini, mas ele é o teu Giannichini. Foi por ele que um dia você se enamorou e casou para viver em harmonia. Então coloque sempre palavras de reverência a ele. Considere ele. Não lhe coloque apelidos despreciativos. Não lhe diz palavras que lhe venha ferir a sua moral. Não use de palavras de baixo calão na sua conversação com ele. Lembre-se, você terá um marido que merece, porque você está fazendo
a formação deste marido. Reverencie, submeta em amor a Cristo Jesus e você será feliz. A felicidade dele será a sua felicidade. A conduta do crente como filho. Qual é a conduta do crente? A responsabilidade dos pais. As responsabilidades dos pais. Esta semana eu vi uma coisa interessante na internet. Era mais ou menos assim, se eu estiver equivocado, alguém conhece o post, deve aí colocar em seu perfil. Diz assim: alguns filhos dizem aos pais que eles não pediram para nascer. E aí vem a resposta: isso é uma mentira, porque você lutou contra 200 milhões de esperma para poder chegar primeiro ao óvulo e fecundá-lo. Então você começou lutando desde o momento, você queria nascer, você lutou para nascer. E sabe de uma coisa? Você foi vencedor e você nasceu. Então você deve amar, reverenciar, honrar, obedecer a estes que te trouxeram à existência, que te deram a oportunidade para viver. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e aponta a obediência das normas. Então, a doutrina, ou a disciplina melhor, ela é simplesmente para o crescimento. Agora, essa disciplina, ela deve ter um objetivo. Qual é o objetivo? Levá-lo à obediência. Alguns pais, eles querem corrigir ou disciplinar os seus filhos, mas eles nem dizem aos filhos o porquê estão disciplinando. As ordens, os posicionamentos têm que ser claros. Você tem que dizer claramente o que o seu filho deve e o que o seu filho não deve fazer. E se ele cometeu um erro, e a hora de exercitar a disciplina, antes de começar a discipliná-lo, você deve dizê-lo o porquê está disciplinando. Meu filho, eu vou te disciplinar porque você cometeu este erro e eu te avisei que não deveria cometer. Agora, ao executar a disciplina, não vá fazer isso num momento de raiva. Não vai descarregar a sua raiva na hora da disciplina. Não. Se você é uma pessoa temperamental, não procure executar a disciplina sobre o seu filho no momento da raiva. Não transfira a sua raiva para os seus filhos, porque você pode espancá-lo, você pode cometer coisas terríveis contra ele no momento de raiva. E aí você vai despertar no seu filho um espírito de ódio. Um espírito de ódio contra você. Os seus filhos crescerão com ressentimento, com rancor, com amargura contra vocês. Quantos pais que chegam nos lugares onde os filhos estão com seus amigos e os filhos saem? Quantos pais que chega na casa, entra pela porta da sala, o menino ou a menina está ali e ele já corre para o quarto, ou chega na cozinha, ele senta para jantar, fazer as refeições, os filhos estão ali, os filhos se levantam, porque na hora da disciplina, os pais não tiveram moderação, não o admoestaram dentro de uma correção de princípio cristão, espancaram, criaram rancor, criaram ódio, criaram coisa dessa natureza. O mundo secular, a vida do mundo está aí com exemplos de filhos que mataram seus pais e que estão condenados em penitenciárias brasileiras. Ele faz uma entrevista e pergunta por que fizeram. Porque foram espancados dentro de casa pelos seus pais. Outras vezes foram violentados. Pais que violentam seus próprios filhos. Pais que usam de artifícios, que vendem os seus filhos. Oh, meu irmão, graças a Deus que Deus trouxe-nos ao entendimento da palavra. E hoje nós vivemos para Cristo, para criar os nossos filhos em uma disciplina sadia, uma disciplina ordeira, em uma admoestação da palavra de Deus, para que os nossos filhos possam realmente amanhã serem as pessoas pelas quais estarão nos honrando, nos considerando.
Já a palavra admoestação do grego noutesia quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, uma admoestação é mostrar, olha, não faça isso que é mal, faça isso que é bem. Ok, meu irmão? Esta é a sua posição como pais. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta a reagir contra a desobediência de seus filhos. O critério dessa educação está na palavra de Deus em Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura, amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Por limites, por regras. Alguns pais soltaram seus filhos. Eles querem que quem crie e eduque os seus filhos seja a escola secular, a igreja, a creche, a babá. Eles não querem ser pais. Eles não querem ser pais. Mais que amigo do seu filho, você é pai, você é mãe. Você tem a responsabilidade de educá-lo. E a primeira escola que o filho se enganja é a família. Ele ali aprende. Aprende de forma que você deve ser o exemplo para ele ali. Por limites, por regras. Mas que não sejam regras e limites absurdos. Regras realmente plausíveis, que coopera para o desenvolvimento do caráter do filho. As disciplinas, não sejam essas disciplinas autoritárias e absurdas que alguns pais até fazem, que marcam seus filhos quando executa a disciplina, que desperta nos seus filhos ira, que desprecia os seus filhos. Uma das coisas interessantes que sempre acontece com os pais é o final do ano do letivo, quando o filho vai receber o boletim. E se tem um filho, ou 2 ou 3 filhos, começa a fazer aquela comparação, né? Ah, o seu irmão tirou uma nota boa, mas você só tira vermelho, porque você é assim, você é assim, você é assim. Aquilo que você chama o seu filho hoje, ele será amanhã. Se você chama ele de trombadinha, como se usava muito na minha época de adolescente, trombadinha, maconheiro, viciado, prostituta, garota de programa, aquilo que você está chamando o seu filho hoje é o que ele será amanhã. Então pare com isso. Não dê brecha para Satanás na vida do seu filho. Coloque palavras de afirmação, de autoafirmação sobre o seu filho. Você, mãe, que tem um menino dentro de casa, não lhe vai colocar roupas de mulheres nesse menino. Não vai lhe colocar sapatos de mulheres neste menino. Afirme nele a sua masculinidade. Você, mãe, que tem filha, não vai colocar roupa de homem, trajetos de homens nessa menina. Mostre que ela é feminina. Então, aquilo que você faz para com o seu filho, ele vai reproduzir amanhã. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Agora, pastor, mas eu não fiz nada disso, criei o meu filho como mando figurino, e ele tomou um posicionamento assim. Bom, chega uma idade adulta que os filhos se responsabilizam por suas atitudes. Você fez aquilo que estava ao seu alcance e dentro daquilo que você aprendeu biblicamente. Agora, se o seu filho tomou um outro posicionamento quando adulto, é problema dele e ele vai responder isso diante de Deus. Não se esqueça que ele é seu filho, mas ele é pecador e que ele precisa de salvação em Cristo Jesus. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo.
ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em casos de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Obediência: se você, filho, vive dentro do lar do seu pai, por mais que você tenha 18, 19, 20, 25, 30 anos e vive aí, você tem que obedecer às regras da casa. Você tem que obedecer ao seu pai. Se você é um filho cristão, a sua conduta é de obediência. Não é porque você atingiu a sua maioridade é que você não deve obediência aos seus pais. Sabe quando? Até quando você deve obedecer aos seus pais? Até o dia que você sair de debaixo do seu teto e fazer a sua vida fora. Aí você vai cuidar da sua vida. Mas enquanto você está dentro do lar, que está dentro do lar do pai, você deve obedecer às regras da casa. E você deve honrar este pai. Honrar, reverenciar, amá-lo de verdade. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, honra eles. Isso é justo diante de Deus. Honrá-los. Os filhos vão crescendo e de repente eles começam a olhar para o pai e dizem: meu pai não sabe de nada. Eu sei mais do que o meu pai. Meu pai não entende nada. As ideias, os pensamentos do meu pai estão tudo fora de moda. O coroa não está com nada, como diz alguém. Coroa é do tempo antigo, antiquado. Aí o tempo passa, você também vai ser pai, sabe, filho? Você também vai ser pai. Você vai ter um filho ou uma filha. E aí este filho e esta filha começará a repetir, Deus queira que não, mas começará a repetir aquilo que você faz com o seu pai e com a sua mãe hoje, de desobedecê-lo, de não reverenciá-lo, de não amá-lo, de não respeitá-lo. E os seus filhos vão dizer para ti: o meu pai não sabe nada, o coroa está antiquado. Mas sabe, todos os filhos que quando atinge a uma certa idade, uns 40 anos, sabe o que eles dizem? Estou com saudade do meu pai. Em decisões de situações da vida, o filho vai dizer: poxa, o meu pai, se ele estivesse aqui, ele me daria uma palavra para tomar uma decisão sábia. Aos 50 anos, o filho vai dizer: o meu pai sim, sabia. Quando o pai afirma esses posicionamentos na vida do filho, o pai não deixa de ser o seu herói. O seu herói não é aquele que se apresenta nos filmes usando máscaras e capas. Sabe quem é o seu herói? Sabe, filho? É aquele que levanta de manhã e vai concretar uma laje, vai capinar um roçado de mandioca. Aquele que levanta de manhã, frio, calor, sol, chuva, levando na sua mochila uma marmitinha para enfrentar um dia todo de trabalho. Este é o teu herói. Sabe quem é a tua heroína, minha irmã? É aquela que levanta de madrugada, que levantou para fazer a sua mamadeira, para te dar de mamar, que trocou as suas fraldas, que estava no postinho de saúde quando você tinha febre, quando você tinha dor de barriga. É aquela que chorou com você nos momentos mais difíceis, que enfrentou o mundo todo por você, porque tenta tocar em uma filha para você ver a leoa que a defende. Ela é a tua heroína. Sabe quem é o teu herói? É aquele que lutou para que você estudasse,
para você chegar à faculdade, a ser o homem e a ser a mulher que você é hoje. Você nasceu num lar pobre. E aí? E daí? O que vai se fazer? Mas este pai pobre, esta mãe pobre, eram pobres de recursos, mas eram ricos de caráter. Se esforçaram por você, lutaram por você, batalharam por você. Você deve honrá-los, deve amá-los, deve reverenciá-los, deve ter orgulho do pai e da mãe que você teve e que você tem. Considerá-lo de coração. Parar com essa rebeldia, parar com estes movimentos contrários à sua família. E saber de uma coisa: amanhã você será pai, amanhã você será mãe, e você vai ver, é a missão mais extraordinária que tem, mas também a mais espinhosa, porque cuidar de outra vida é gastar a própria vida para que a outra vida tenha vida. O mandamento com promessa, o quarto mandamento, que Paulo faz citação, disse: honra pai e mãe, para que te vá bem, prosperidade, e sejam prolongados os teus dias sobre a terra, longevidade. Se você quer se dar bem em todas as coisas que você for fazer nesta vida profissional, sentimental, econômica, honra o teu pai, honre a tua mãe, você será bem-sucedido. Haverá prosperidade de Deus na sua vida, na sua carreira profissional. Aí você diz: mas meu pai não merece. Isso não é merecimento, isso é mandamento. Ainda que o seu pai não foi tudo aquilo que você julga que ele deveria ter sido, responsabilidade sua, honrá-lo, seu pai. Vá bem e longevidade, para que o Senhor teu Deus prolongue os seus dias sobre a terra. Você vai viver muito tempo pela condição que você honrou seu pai e a sua mãe. Então, meu filho, qual é a conduta do crente como filho? Nós, como pai, temos responsabilidade de discipliná-los e admoestá-los. Os filhos têm uma conduta que é requerida pela Bíblia Sagrada: honrar o teu pai e a tua mãe. E este mandamento é um mandamento com promessa. Que a nossa família seja abençoada por Deus, e que o Espírito Santo nesta manhã possa ter falado e possa nos ajudar a criar a nossa família dentro dos princípios bíblicos. Deus te abençoe. Meus queridos irmãos e amigos, nós chegamos ao final da nossa lição de número 12, hoje tratando sobre um tema bastante importante: a conduta do crente em relação à família. Eu quero te pedir que, se você gostou dessa nossa lição, compartilhe aí na sua rede social, para que muitos outros possam ser alcançados. Compartilhe no Face, compartilhe no WhatsApp com seus amigos. Vai compartilhando, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir uma palavra direta do coração de Deus como essa para os nossos corações. Vamos orar. Eu quero orar pela tua família nesta manhã. Eu quero orar pela família brasileira, porque eu creio que Deus jamais abortou o seu projeto de família na sua vida. Oramos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, o teu Filho santo, bendito e amado, é que eu quero neste momento apresentar-me diante de ti, orando em favor, Senhor, de todas as famílias aqui representadas. A minha família, a família dos meus irmãos, aonde houver um irmão, Senhor, com a sua família. E tu sabes, ó Deus, que nesses dias de desafios, em que a família se encontra em verdadeira tempestade a mar aberto, em que muitos lutam para destruí-la, para acabá-la, para derrotá-la, para aniquilá-la, meu Senhor, tu és Deus, tu és poderoso,
e a família é um projeto teu. Eu venho invocar a tua graça, a tua bênção e a tua glória sobre a família. Abençoe agora este meu irmão como marido, esta minha irmã como esposa, estendendo as tuas mãos, fazendo este casal se entenderem, viverem em harmonia de amor, debaixo do mesmo teto, para a glória do teu santo nome. Também oro pelos estes filhos, que eles possam entender, Senhor, que os pais é uma bênção que Deus proveu para que eles viessem a este mundo. Dá a eles, Senhor, entendimento e consideração para cada pai, para cada mãe, e o teu nome seja glorificado. Eu te louvo, te exalto e adoro o teu nome, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação esteja com todas as famílias do Senhor, e dizemos todos amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus abençoe a tua família.